Tá bom? Bom, pessoal, seguinte, continuando aqui com o nosso tópico de cidadania, né, que a gente iniciou na aula passada, a gente vai falar um pouquinho sobre a família brasileira, tá bom? Mas antes de falar da família brasileira, a gente falar um pouquinho sobre família para a gente se inteirar um pouquinho dessa discussão sociológica, tá bom? Então, família, pessoal, a gente muito comumente define família como um conjunto de pessoas com as quais nós guardamos laços biológicos, né? Em português, família seria seu pai, sua mãe, né? Sua irmã, seu tio e assim por diante. Mas isso é uma das definições de família. Então, é uma definição sociológica que surge ela surge sobre, digamos assim, uma base biológica, tá bom? Mas do ponto de vista sociológico, existem outras definições de família também, né? Então, família é um grupo de pessoas com a quais você convive, né? E que é responsável pelo processo de socialização. Por que que eu digo isso, pessoal? Porque do ponto de vista sociológico, as famílias elas têm as suas morfologias, ou seja, elas mudam ao longo do tempo e do espaço. Então, o que hoje no Brasil de 2020, nós chamamos de família, esse modelo ideal, que a gente vai falar um pouquinho dele, ele tem a sua historicidade, ou seja, ele tem a sua característica, o seu caráter histórico, tá bom? Então, hoje, o modelo, abre aspas, ideal de família no Brasil é pai, mãe, filhos, né? Um casal heterossexual, monogâmico, com os seus filhos. Isso é o que a gente chama de família nuclear. É um núcleo menor, digamos assim, de uma família, tá bom? Pai, mãe, filhos. Beleza, esse é o nosso modelo ideal. Só que quando a gente parte para a análise sociológica e a gente confronta as famílias reais com o modelo ideal, a gente vai chegar à conclusão muito rápida, muito simples, de que na prática, existem vários tipos de família. Exemplo, do modelo ideal, pai, mãe, filhos. E se a mãe faleceu ou se o pai faleceu? Uma mãe solteira ou um pai solteiro, eles são menos família? É fácil a gente chegar à conclusão de que não, né? Se o casal se divorciou, aí a mãe e os filhos moram com a mãe ou os filhos moram com o pai, é menos família só porque os pais se divorciaram? E se os filhos, seja por qual motivo for, tá, pelo falecimento dos pais ou pelo abandono dos pais, são criados pelos avós, isso não é uma família? Ou são criados pelos tios, né? Isso é menos família? Ou se um casal não pode ter filhos, ele adota crianças, isso é menos família? Ou se duas pessoas do mesmo sexo decidem adotar crianças, sejam dois homens ou duas mulheres, isso é menos família? Do ponto de vista sociológico, a resposta é não. Eles continuam compondo famílias. Os núcleos familiares continuam existindo. Então, do ponto de vista, se isso existe na prática, e se essa prática se confronta com um modelo que a gente socialmente definiu como ideal, então a gente chega à conclusão muito simples de que a família, ela varia ao longo do tempo, varia ao longo do espaço. Porque em alguns lugares do mundo, a poligamia masculina, ela é aceita. Então, o homem, sei lá, casa com duas mulheres. Isso é muito comum ainda entre alguns rincões lá da Ásia, dentro da religião islâmica. Então, o homem casa com duas mulheres, tem, sei lá, 2 filhos com cada uma. E vive todo mundo dentro da mesma casa. Os Mormons, né, que é um ramo cristão,
muito forte nos Estados Unidos, eles também são, aos homens também é permitida a poligamia. Então, se esses sujeitos casam com duas mulheres e têm dois filhos, tanto o mórmon quanto o muçulmano, eles não compõem uma família? A resposta simples é que sim, eles compõem uma família. Então, a família, pessoal, ela varia ao longo do tempo, varia ao longo do espaço e varia de acordo com as culturas. Né? Então, isso é a primeira coisa que vocês precisam saber da família. É que não existe um modelo único ao longo do tempo das culturas, tá bom? Não existe. Esse modelo de cultura, ele é socialmente definido como ideal, no entanto, socialmente praticado de formas que muitas vezes se confrontam com o ideal, tá bom? Se você voltasse a 100 anos, 200, 1000 anos atrás, por exemplo, na Idade Média, você continuaria vendo um modelo ideal de família, mas na prática você também veria que, sei lá, os pais morreram, os filhos são criados pelos avós. Se você volta ainda mais 2000 anos atrás, no Império Romano, se o homem tivesse um filho com uma mulher, né, se um casal tivesse um filho, caberia ao homem, porque a família romana ela é patriarcal, que esse é o modelo que a gente deriva, um dos modelos que a gente deriva, né, que o poder do homem é superior ao poder da mulher dentro da casa, né, dentro da família. Esse modelo de família romano, se uma mulher tivesse um filho, né, um casal tivesse um filho, caberia ao homem aceitar ou não essa criança. Isso quer dizer que a mulher tem um filho, ao marido é dada a possibilidade, o poder de aceitar ou não essa criança. E o motivo ele é absurdamente simples. A gente só tem como ter garantia de quem é a mãe. Como ter garantia de quem é o pai? Hoje a gente tem um teste de DNA, 2000 anos atrás a gente não tinha. Então, seja lá por qual motivo for, né, que isso na prática varia, se o homem ele não quisesse aceitar aquele filho que a esposa teve, aquele filho ou filha não seria considerado família. Não é minha família e ponto final. Quem vai criar é o descrente. Ele poderia até ser criado dentro da casa, mas não como um membro aceito da minha família, né? Tendo os direitos da minha família, direito à herança e ao nome, enfim, outras questões socialmente implicadas. E esse mesmo homem romano, ele poderia adotar um outro filho ou filha e torná-lo seu herdeiro, tal qual hoje a gente pode fazer. Então, hoje, se eu quiser adotar uma criança legalmente, essa criança legalmente terá o meu nome, né, meu sobrenome no caso, e o da minha esposa, e herdará os nossos bens, assim como os nossos filhos biológicos. Então, esses modelos de família são modelos bastante variáveis, né? Em muitas culturas africanas, a matriz da família ela era matrilinear, matriarcal e não patriarcal. Então, a mulher tinha mais poder do que o homem. Em algumas dessas culturas, as mulheres poderiam ter mais de um marido, mas um homem não poderia ter mais de uma mulher. E ainda assim, nessas culturas poligâmicas femininas, continuavam compondo famílias. Então é isso, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Uma vez entendido isso, vocês vão entender com mais facilidade esses novos modelos de família que a gente tem hoje, tá bom? Bom, qual é a importância da família na sociedade, pessoal? A família, ela é a principal e a primeira responsável pela socialização da criança, tá bom? A família, ela ok, Tainá, a família, ela é a principal responsável pela socialização. E aí não importa qual modelo de família, se é família biológica ou não, tá bom? Vamos falar família no modo genérico, tá bom? Por quê?
Essa criança, quando nasce, vocês já viram isso lá nos primórdios do livro de vocês, a criança ela nasce sem saber nenhuma regra da sociedade. Então, a família ela é responsável pela socialização, né? Pela educação, pela humanização desse indivíduo. É a família que vai dizer, olha, filho, pode A, pode B, é por meio da linguagem que ela aprende dentro de casa, que ela vai aprender a se comunicar, que ela vai aprender quais são as regras aceitas pela sociedade, quais não são as regras, quais são os comportamentos não aceitos. É por pertencer inicialmente a uma família, e essa família que vai apresentar essa criança à sociedade. Então, a família, ela é muito importante, porque ela faz esse papel que em sociologia nós chamamos de socialização primária. Só para relembrar, pessoal, socialização primária é tudo aquilo que a gente aprende quando é criança dentro de casa. Socialização secundária é tudo aquilo que a gente aprende fora de casa, tá bom? Fora da família. Igreja, escola, clube, trabalho, etc. Tá bom? Esse primeiro núcleo duro da socialização, ela é familiar. Por isso que, do ponto de vista psicológico, ela deixa marcas profundas, tá bom? Ela quase que literalmente formata o indivíduo, tá bom? A família ela se apresenta como um modelo do que ele quer ser, né? Esse indivíduo quer ser, ou em alguns casos do que ele não quer ser, tá bom? Tão profunda que é a importância da família para a formação dos indivíduos, tá bom? Vamos lá. Outro ponto. Então, como eu já tinha adiantado aqui, a família é uma instituição social que muda ao longo do tempo, da história e das diferentes culturas, tá bom? Ponto pacífico para a gente. Então, só para a gente começar a cair no nosso modelo específico de família, tá bom? Quando a gente fala de família, nós temos um modelo de família cristã, que é a nossa. Então, por exemplo, a monogamia, que inclusive a poligamia é crime no Brasil, né? Se eu quiser, por exemplo, ter uma segunda esposa, eu tenho que ir à justiça e pedir liberação da justiça, né? E pode parecer esquisito, porque afinal de contas, se é uma decisão dos três, né? Ou se a minha esposa quiser casar com outro marido, se é uma decisão dos três, é estranho que a justiça precise liberar. Mas por quê? O nosso modelo de família cristã monogâmica, ela acabou se impondo no nosso modelo jurídico, ok? E, em teoria, o Estado é laico. Ah, vai mudar daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Não sei, tá bom? Mas existem famílias que admitem mais de um homem ou mais de uma mulher, tá bom? Mas essa família cristã, ela é monogâmica. Mas durante a Idade Média e durante muito tempo, no caso do Brasil, nós tivemos um modelo de família ampliada. O que é esse família ampliada? Ela continua sendo monogâmica, o homem, a mulher, os seus filhos e, geralmente, as esposas dos seus filhos. Né? Isso a gente ainda via muito até o início do século XX no Brasil. Às vezes a gente ainda vê até hoje em algumas novelas. Aquela casa grande, né? O homem e a mulher, né? E os seus filhos morando dentro das suas casas com seus respectivos maridos ou mulheres, né? Em geral, homens. Por quê? Esse modelo de família ampliada era o seguinte: sou eu, minha esposa e meus 2 filhos, tá bom? Vou utilizar o meu exemplo. Tenho 2 filhos, um casal. A menina, quando casasse, ela sairia do meu núcleo familiar e pertenceria a outro núcleo familiar. Ela casou lá com o sujeito João da Silva. Ela vai pertencer ao núcleo familiar dos Silva. E ela vai se colocar sob a autoridade. Ela sai da minha autoridade, né? Sai debaixo da minha asa, digamos assim, de autoridade. Ela vai para a autoridade do marido,
Mas o marido, ele deve obediência à autoridade do pai. Tudo bem? Agora eu vou dar um exemplo com meu filho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho minha casa, minha esposa, minha filha casou, vai para outra casa, já não é mais problema meu. Meu filho casou. A esposa do meu filho, ela vai se colocar sob a autoridade dele, porque ele é homem, nossa família é patriarcal, mas os dois se colocarão sob a minha autoridade, porque eu sou o homem mais velho da casa. Então, em geral, essas famílias se chamam ampliadas por quê? Porque elas vivem no mesmo espaço. Né? Muito comum a gente ver isso, por exemplo, em filme de reis, né? Tá lá o rei, os seus filhos, todo mundo morando junto, né? Cada um no seu aposento. O senhor do engenho no Brasil colonial, né? E até os coronéis no século XX, né? A gente ainda tem essa imagem dessa família ampliada, né? O patriarca, o homem mais velho com autoridade. Professor, o homem mais velho morreu. Quem é a autoridade agora? É do segundo homem mais velho, no caso, o filho homem mais velho. Se eu, por exemplo, morro antes dos meus filhos casarem, o meu filho passa a ser o homem da casa. Mesmo a minha filha sendo mais velha do que ele. Porque a ascendência da autoridade é masculina, não é feminina. Tá bom? Não seria a minha esposa a mulher a mandar na casa, seria o meu filho. E a minha esposa se submeteria à autoridade dele, né? Pelo menos em plano de teoria. Claro que na prática isso muitas vezes, né, não funciona tão bem assim, mas é o que eu estou falando por enquanto em nome de teoria, tá bom, pessoal? Esse modelo de família ampliada, ele vai começar a mudar, e eu estou falando na Europa ocidental, tá bom? Ou seja, a Europa cristã e os filhos dela, né? Que é a Europa do Oeste. Esse modelo vai começar a mudar. Porque a família burguesa é uma família que incorpora o individualismo, né? No sentido não no sentido negativo, mas no sentido da valorização do indivíduo. Então, a gente tem uma lenta, porém progressiva mudança de um modelo de família, que é da família ampliada para a família nuclear burguesa. É essa família que a gente tem hoje como modelo: pai, mãe, filhos. Então, eu tenho meu núcleo familiar, agora eu já não me ponho sob a autoridade do meu pai. Né? Meu pai pode continuar, por N motivos na prática, os pais podem continuar tendo influência na vida dos filhos. Mas não costumam ter. Então, as decisões da minha casa, quem toma sou eu, né? Se eu fosse seguir esse modelo, eu, homem, tomo, minha esposa e meus filhos acatam. Né? A gente vai falar que hoje em dia isso está mudando, tá bom? Mas eu vou falar inicialmente, tá bom? Na época da transição até o século XX, isso que eu estou falando para vocês começa a mudar da autoridade masculina, a gente já vai ver o porquê, tá bom? Mas a autoridade masculina, ela passa a ser do indivíduo, o homem da casa. Então, casei, tenho minha esposa, meus filhos, eu não preciso pedir permissão para o meu pai para, sei lá, trocar de sofá, para fazer um investimento, para decidir qual é a minha profissão, para decidir se tem mais um filho ou não tenho. Então, essas decisões práticas do dia a dia passam a ser minhas. E quando meus filhos casarem, eles replicarão essa mesma dinâmica em seus núcleos familiares. Portanto, eu não mais exercerei autoridade sobre eles. Né? Isso estou falando no plano da teoria. Ainda que na prática, seja por qual motivo, eu possa influenciar mais ou menos. Tá bom? É no século XX que todo esse modelo que eu estou explicando para vocês, ele começa a mudar, principalmente por conta da emancipação feminina. Então, as mulheres passam a ter, na virada do 19, no 20, cada vez mais, onde, professor? Sociedades ocidentais, Europa e seus filhos. Lá na Arábia Saudita, até 2017, 2016, alguma coisa assim,
A mulher, para tirar uma licença de uma carteira de motorista, ela precisava ter autorização do marido ou do pai, caso não fosse casado. 2016, 2017, alguma coisa assim. A mesma realidade para votar. Então, em muitas sociedades, que no nosso ponto de vista a gente considera atrasada, né? Julgando pelo nosso ponto de vista, as mulheres ainda são submissas aos homens. A realidade para as mulheres ainda é muito mais dura do que para os homens, tá bom? E a realidade dessas mulheres é muito mais dura se comparada à realidade das mulheres do nosso mundo ocidental. É claro que na prática, as mulheres ainda têm, no Brasil, por exemplo, elas ainda têm muitas dificuldades, são vítimas de violência, ganham menos, né? Tem menos possibilidade de ascensão social, enfim, tem vários problemas, né? Tem jornada tripla, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se comparado, por exemplo, à mulher na Arábia Saudita, hoje uma mulher brasileira, ela não precisa ter permissão de ninguém para tirar uma carteira de motorista. Ela tem direito a votar, ela tem direito a se candidatar, ok? Sobre os mesmos, ela está protegida com igualdade, em pé de igualdade, de acordo com as leis, né? Tudo que é garantido ao homem também é garantido à mulher, em termos de direitos básicos, tá bom? A mulher pode estudar, enfim, pode fazer isso. Eu estou comparando na teoria, tá bom? É claro que por vários motivos, algumas mulheres brasileiras hoje ainda têm dificuldade de acessar a educação, né? Algumas ainda aceitam a autoridade masculina, enfim, isso na prática varia. Eu estou falando no plano geral, uma mulher hoje no Brasil, ela está em condição de liberdade muito melhor do que uma mulher na Arábia Saudita, tá bom? Então, essas condições de estar melhor, elas são comuns à maioria dos países ocidentais. Então, se você for à França, as mulheres estão em pé de igualdade com os homens, em termos de direitos. Se você for à Alemanha, também. Se você for ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Japão, você tem. Se na prática as sociedades ainda guardam machismos, né, aqui, acolá, né, isso é uma coisa a ser examinada na prática. Né? Na teoria, hoje, só para a gente finalizar, as mulheres gozam de muito mais liberdade nas sociedades ocidentais do que nas sociedades islâmicas ou em várias sociedades africanas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, e que mutações, que transformações são essas, tá bom? Para a gente ficar aqui, para a gente concluir nessas mutações, para depois, na próxima aula, a gente falar mais especificamente da família brasileira. A partir do século XIX e cada vez mais no século XX, pessoal, o papel da mulher no mundo econômico vai ser mais presente e mais forte. Então, assim, no século XIX, as mulheres já tinham papéis bastante importantes, porque elas também trabalhavam, né? Nas cidades, a gente estudou isso em Revolução Industrial, elas precisavam trabalhar, né, para compor o salário da família, né? Ainda que elas tivessem condições de pagamento muito piores do que a dos homens, mas elas começaram a ter. Então, isso vai fazer muito devagarinho, né, ano após ano, década após década, vai fazer com que o papel da mulher na sociedade, do ponto de vista econômico, ele se eleve. Né? O que os primeiros movimentos feministas na virada do século XIX para o século XX, né, que a gente chama a primeira onda feminista, o que essas mulheres estão pedindo? Igualdade no tratamento do trabalho e igualdade por direitos políticos, ou seja, o direito de poder votar e ser votado. A igualdade perante a lei é o que essas mulheres estão pedindo. Por quê? Na prática,
elas já estão vendo que o papel social delas está mudando. Ou seja, algumas já estão começando a ter acesso à educação em um número cada vez maior. Professor é muito maior do que os homens? Não, mas é progressivamente maior. Tá bom? Pensem isso sempre num progresso, pessoal. Em mudanças lentas, porém graduais. Pensem também que cada sociedade tem a sua realidade, né? As mulheres europeias, em geral, tinham mais acesso à educação do que as mulheres brasileiras, por exemplo. Mas a gente vai ver que isso gradualmente vai mudando. Então, com as mulheres trabalhando cada vez mais e ganhando também cada vez mais, o exercício do poder na família, na prática, ele muda. Porque se antes o homem submetia a esposa e os filhos pelo fato dele ser o provedor, né? O provedor da subsistência, né? Agora ele não é mais o único provedor. A mulher pode até ganhar menos, em geral continua ganhando menos nesse momento, mas ela ganha. Ela ganha o suficiente para desregular a balança do poder na família, né? Mais uma vez, varia de caso para caso, de sociedade para sociedade. Mas progressivamente, no plano geral, ela começa a contrabalancear. Até que chega em determinados momentos, isso aí principalmente a partir da década de 50, 60, 70, né? Variando mais uma vez de país para país, muitas mulheres conseguem se emancipar ao ponto de não mais precisar do homem para sobreviver. Ela já consegue se sustentar. Porque num mundo toyotista como o nosso, o trabalhador ele vale pela inteligência e pela eficiência, não pela força. Sim, para você ser administradora de uma loja, você não precisa aguentar 200 quilos nas costas, você precisa ser inteligente. Do ponto de vista da capacidade de inteligência, mulheres e homens têm a mesma inteligência, né? Do ponto de vista numérico, já é comprovado que as empresas administradas por mulheres, em geral, são mais lucrativas, inclusive. Isso já está comprovado. Então, a gente vai ver que, nesse sentido, as mulheres não precisam mais, elas ganham a sua independência financeira. Se elas ganham mais a sua independência financeira, elas não se submetem mais à autoridade dos homens. Não é à toa que, se a gente olhar do ponto de vista numérico, estatístico, na década de 50, 60 e 70, os números de divórcios ficam assim, ó, eles entram numa reta de ascensão. Por quê? Porque as mulheres decidem não mais a se submeter sob a autoridade masculina. O cara está em casa, é autoritário, é agressivo, não sei o quê, tchau. Mais uma vez, variando de caso para caso, no plano concreto. Estou falando no plano geral. Tá bom? Que ainda hoje muitas precisam se submeter porque não têm capacidade de provimento, né? Mas com isso, pessoal, isso faz com que a família mude e comecem a pipocar casos de famílias, por exemplo, sustentadas por mulheres. Existe hoje um número não pequeno de casas no Brasil em que as mulheres ganham mais do que os homens. E ok. Isso já não é, inclusive para muitos homens, um problema. Por quê, pessoal? A ausência feminina e masculina dentro de casa, gerada pelo trabalho, ela vai gerar uma nova forma de socialização das crianças também. Não é à toa que as nossas crianças cada vez mais estão indo mais cedo para o colégio, né? Hoje, por lei, você é obrigado a matricular o teu filho aos 4 anos de idade na escola. Né? E muitas famílias, antes disso, já colocam seus filhos em creches, em escolas, porque a mulher, tanto quanto o homem, precisa trabalhar. Hoje, é muito comum você esperar das meninas que elas tenham ambições de ingressar no mercado de trabalho tanto quanto os meninos. Né? E, eu quero ser médica. Ok, o fulano também quer ser médico. Ninguém hoje estranha isso. Né? Dado raríssimas exceções, ninguém estranha. Porque se tornou comum. Então, essa liberação feminina fez com que a organização familiar mudasse também. Tá bom?